Olá, pessoal, tudo bem? Nós voltamos para a nossa terceira live de hoje com a professora Edeilce Buzar, sobre educação de surdos e Libras. Esse mini curso de hoje, eu tenho certeza de que, assim como para mim, para vocês também, está sendo muito gratificante, muito esclarecedor. Afinal de contas, são muitas informações de que podemos nos apropriar para fazer um trabalho diferenciado na nossa comunidade escolar, na nossa sala de aula. Olá, boa noite, vamos chegando, vamos voltando. Agora é a nossa live de conclusão do mini curso sobre educação de surdos e Libras, com a professora Edeilce Buzar. Nós tivemos duas excelentes aulas com a professora Edeilce. Eu espero que vocês tenham assistido às aulas na plataforma RP EAD ou no YouTube da Rede Pedagógica, para que nós possamos agora aproveitar a presença da professora Edeilce e fazer perguntas, tirarmos dúvidas, certo? Eu sei que é um tema que de fato traz sim muitas dúvidas, né? A gente pergunta assim, poxa, como é que eu vou trabalhar com um aluno surdo em sala de aula? E se a minha escola não está oferecendo o apoio necessário a esse aluno? Quais são os direitos do aluno surdo na escola? Vamos conversar sobre isso com a professora Edeilce Buzar. Nós já tivemos lá na aula que ela nos ofereceu uma explanação bastante completa sobre a legislação, né? Sobre alguns dos direitos dos alunos, sobre a escola bilíngue para crianças, para alunos surdos, também sobre a pedagogia bilíngue. Eu fiquei muito interessada em saber, né, sobre a formação em pedagogia bilíngue com língua brasileira de sinais. Você sabia que você pode fazer uma formação assim diferenciada para trabalhar aí em escolas bilíngues ou em escolas regulares, fazendo aí educação inclusiva de verdade na escola? Olá, sejam bem-vindos. Vamos chegando. Eu estou aguardando a solicitação da professora Edeilce Buzar para que ela possa participar aqui com a gente dessa transmissão. Pessoal, a aula foi disponibilizada no YouTube, mas é muito importante lembrar que todo mundo precisa se inscrever para garantir certificado nessa formação, viu? Se você está participando só das lives aqui no Instagram, saiba que você pode se inscrever, acessar conteúdo para download, material didático e também as videoaulas na plataforma RPAD, que ao final da nossa programação no domingo estará apta para emitir o certificado de todos vocês. É você mesmo que emite o seu certificado lá na plataforma RPAD, quando você terminar de assistir, de visualizar, de acessar todo o material dessa formação, que é a segunda semana Rede Pedagógica com o tema Educação Inclusiva. Nós estamos tendo aula hoje, mas temos aula até domingo, isso mesmo. Até domingo nós temos mini cursos gratuitamente oferecidos por especialistas, mestres e doutores em educação, como é o caso da professora Edeilce. Pessoal, eu quero lembrar também que no domingo nós temos uma live especial. Nós temos que participar com a gente da segunda semana Rede Pedagógica, que é o apresentador, diretor, comentarista Marcelo Taz. Coloca na tua agenda para você não esquecer. No domingo nós estaremos ao vivo com Marcelo Taz. Professora Edeilce, seja bem-vinda novamente. Obrigada. Muito obrigada, professora. Muito obrigada. Eu tô super feliz de estar aqui com você nessa live. Super. Para mim é uma honra muito grande, gente. Eu fui aluna da professora Edeilce Buzar na minha formação em pedagogia na Universidade de Brasília. Aprendi muito nas aulas da professora Edeilce. Até hoje, professora, eu tenho os meus vídeos, os vídeos que eu gravei na sua disciplina quando eu estava aprendendo contigo, Língua Brasileira de Sinais, isso mesmo. E é muito bom saber que a partir de agora você está com a gente aqui na Rede Pedagógica e que eu vou poder estudar mais e aprender mais.
tanto sobre a educação de surdos, como sobre a própria Libras, a própria língua brasileira de sinais. Porque é, de fato, uma língua muito completa, né? Que a gente precisa se dedicar para aprender, não é, professora? Geralmente, uma pessoa que quer aprender, que não conhece nada ainda, do zero, né? Uma pessoa como eu, já adulta, por exemplo, professora, né? Eu quero aprender Libras, de repente, para trabalhar numa escola bilíngue que atende crianças, alunos surdos, ou para mim, para me comunicar com os meus amigos, ou como estudo, como pesquisa. Quanto tempo uma pessoa precisa se dedicar, em média, para que ela já seja considerada boa? E quanto tempo ela precisa estudar para ser considerada fluente? Em média. Claro que depende de cada um, né, professora? Essa facilidade motora, de coordenação. E de dedicação também, né? Sim, com certeza. Olha, a aprendizagem da Libras... Libras é uma língua, que é o que a gente está colocando. Não é imediatamente. Você precisa se dedicar muito. Além do mais, ela é de outra modalidade, porque a língua portuguesa, que é a língua que a gente fala aqui no Brasil, ela é oral auditiva. A língua de sinais é visoespacial. E, às vezes, muitos de nós não temos tanta facilidade para lidar com essa modalidade, então requer muita dedicação. O curso de Libras básico, ele dá uma média de 180 horas, o básico. Mas um professor, ele tem que fazer curso de Libras sempre. Não dá para ele fazer um curso de 180 horas e dizer, já sei tudo de Libras, não, já estou pronto. É uma língua, e é uma língua viva. Ainda tem outra coisa. A Libras não, mas a língua de sinais, ela foi proibida por quase um século, com o Congresso de Milão, que a proibiu. Então, ela ainda está muito nova em termos de pesquisa. Então, a gente sabe Libras, e aí vem um sinal novo, tem muitas pesquisas atuais, e a gente não está conseguindo acompanhar. Então, vai depender da dedicação, vai depender de como é feito o curso. Então, a gente pode ir cada semestre fazendo um módulo. Também hoje tem o curso Letras Libras, que é um curso superior de formação do professor para ensinar Libras. Então, é um curso de 3 anos e meio, 4 anos, se não me falha a memória, onde você vê Libras 1, Libras 2, Libras 3, até Libras 6, tal. Então, assim, dependendo qual é o seu objetivo em aprender a língua, pode demorar. A gente está sempre aprendendo. Eu estou sempre me avaliando, me reavaliando, me reorganizando, porque é uma língua que está sendo pesquisada continuamente. E eu ouvi dizer também, professora, quem me alertou para isso foi a Virgínia Comenali, que inclusive participou aqui com a gente hoje, fazendo a interpretação dessas lives numa transmissão ao vivo no Facebook, que muitas das palavras, expressões ou termos precisam ser elaboradas em Libras. Quando eu comentei com ela sobre a rede pedagógica, ela me disse, você já tem um sinal para a rede pedagógica? E eu disse para ela que não, que nós não tínhamos ainda. E ela falou, eu vou pedir para um amigo surdo meu criar. Como que é isso, né? Você disse que é uma língua viva. Então é uma língua que, de fato, assim como todas, né, professora? Está em constante evolução, novas palavras são incorporadas. A gente mesmo, no português, incorpora a todo momento uma palavrinha de outro idioma, principalmente do inglês. Isso acontece na Libras também? Sim, a Libras é uma língua como outra qualquer. Então, ela tem os regionalismos, ela tem a incorporação de outros sinais de outra língua. O próprio alfabeto manual, que é muito conhecido pelas pessoas, não é criação dos surdos, é um empréstimo linguístico, porque foi criado por ouvintes, o alfabeto. A língua de sinais é criada pelos surdos, mas ela faz parte da língua de sinais, ela já foi incorporada na língua de sinais. Por exemplo, algumas palavras não têm um sinal específico. Então, os surdos tomam de empréstimo da língua portuguesa e dão um ritmo diferenciado, que a gente chama de soletração rítmica. Então, por exemplo, alho, o surdo faz alho, né? Nunca,
Nunca. Então, não tem um sinal específico, mas como é um empréstimo linguístico, apesar de ele estar digitando nunca, ele não faz letra por letra. Ele faz uma soletração rítmica, um movimento, uma expressão. Não é necessariamente um sinal. Então, a Libras, ela tem todas as características das demais línguas. Ela tem o regionalismo, então, tem, por exemplo, eu que morava aqui no Maranhão, fui para Brasília, quando eu cheguei em Brasília, o Júlio falava assim, não, sinal não é assim. E aí eu falava, não, mas o Maranhão é assim. Então tem o regionalismo, né? O também, não sei se está dando para ver aí, também em algumas regiões e também em outras. Então, vai diferenciando de acordo com a complexidade, né, da língua. Então, uma língua complexa, ela tem todas essas características que as outras línguas têm. Então, os surdos só colocam sinal à medida que eles participam daquele contexto, que eles conhecem o contexto. Por exemplo, o Jeff, que fez a live de abertura, que é um surdo maravilhoso, bilíngue, aluno da UNB, pode botar o sinal da rede pedagógica, porque ele compreendeu o que é rede pedagógica, ele participou, ele conheceu. Não é simplesmente, às vezes, o aluno ouvinte, no primeiro dia do curso de Libras, professor, bota um sinal, bota um sinal. O professor ainda nem conhece o aluno e já quer um sinal. E o estudo vai falando, eu vou colocando em alguns que eu já tenho já percebo uma identidade visual. Então, assim eles vão colocando sinais à medida em que eles vão conhecendo, que eles vão adentrando. Por exemplo, muitos sinais científicos ou linguísticos só começaram a existir a partir do momento que os estudos entraram na universidade. Antes não tinha sinal para determinadas coisas, por exemplo, sintaxe, fonologia, morfologia, essas coisas só foram tendo sinais a partir do momento que os estudos passam a entrar. Então, assim como a gente vai produzindo palavras à medida em que a gente vai participando em determinado contexto. Que legal, professora. E eu vi também que você pontuou na aula de hoje algumas legislações, né? A legislação que garante aí o direito da pessoa surda, ou dos alunos surdos. E eu não pude deixar de observar que a gente tem a Lei de Libras de 2002 e o Decreto 5626 de 2005. Ora, de 2002 e 2005 para cá, muita coisa mudou. Em que sentido, professora, que essa legislação, ela deixou a desejar, né? Que tipo de atualizações, que direitos, que garantias a legislação ainda não cobre, né? O que a comunidade surda tem pleiteado no que diz respeito a essa legislação? Você poderia contar para a gente? Olha, a Lei de Libras, que é a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, foi fruto de muita luta da comunidade surda para ter essa língua reconhecida em uma legislação. Ela passou mais ou menos 10 anos engavetada enquanto projeto de lei, para depois ela ser votada. O decreto 5626, que é de 23 de dezembro de 2005, regulamentou essa lei. Eu considero o decreto um grande avanço, porque nesse decreto, a gente, pela primeira vez que tem uma legislação dizendo que Libras deve ser obrigatória na formação de professores, para fonoaudiólogos, que Libras deve ser optativa para os demais profissionais. É a primeira vez que a gente vê numa legislação falando sobre a questão do curso de pedagogia bilíngue, do curso de letras Libras, do ProLibras. Quem é que pode ser professor de Libras? Quem é que pode ser intérprete de Libras? Percentual de vaga em concurso para atuar nessa área. Então, o decreto 5626, ele traz muitos avanços. Porém, a gente sempre tem alguma coisa a melhorar. E uma das coisas até que eu coloquei ainda há pouco é que o decreto ele traz como obrigatoriedade de aprender Libras apenas professores e fonoaudiólogos. Então, pessoas da licenciatura e tal. Mas um surdo não pode ir ao médico, não pode ir ao advogado, não pode ir no arquiteto, porque não tem a acessibilidade. Então, o que os surdos têm lutado muito pela questão da acessibilidade em outros contextos. A gente está falando aqui da acessibilidade linguística
na escola, que é fundamental, mas também em outros contextos os surdos gostariam de ter essa acessibilidade. Uma outra coisa que os surdos têm se incomodado muito é porque nas últimas legislações a gente traz muito essa questão da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. A inclusão é fundamental enquanto filosofia, mas na prática, a forma como ela tem sido feita no Brasil ainda deixa a desejar. Os surdos não têm acesso, o professor não entende de cultura surda, nem de comunidade, nem de identidade, não tem pessoas fluentes de verdade em língua brasileira de sinais. Então, os surdos têm questionado muito o que é inclusão e qual a inclusão que eles merecem. Então, esse ponto de defender uma escola bilíngue, não é uma escola fechada só para surdos, mas é uma escola onde a Libras seja a primeira língua, o português como a segunda língua, mas aberta a surdos e ouvintes, mas sendo que tudo é primeiro feito em língua brasileira de sinais. Isso também é inclusão, porque às vezes a gente pensa que inclusão é só colocar todo mundo junto numa mesma sala de aula. Então, a legislação, ela avançou bastante, mas ela ainda deixa algumas lacunas no que diz respeito à acessibilidade e ao modelo educacional. Então, nós precisamos lutar nos movimentos sociais, a Associação de Surdo, Federação, tem feito um trabalho muito importante no sentido de reconhecer esse direito. Então, os surdos até escreveram há algum tempo um documento, a educação que nós surdos queremos. E lá tem muitas coisas assim que a gente ainda precisa melhorar. Que legal esse documento, professora. Ele foi escrito pela comunidade surda, é isso? Sim, com os pesquisadores da universidade, no evento do Rio Grande do Sul. Os surdos escreveram esse documento, a educação que nós surdos queremos, mas que já foi atualizado também por outros documentos com coisas mais atuais, vamos dizer assim, relacionadas à educação de surdos. Excelente, seria uma carta, né, da comunidade para a sociedade, com os pleitos, né? Eu gostaria até, inclusive, que depois você enviasse para a gente esse ou um outro documento semelhante a esse, de referência, para que a gente pudesse compartilhar na nossa segunda semana Rede Pedagógica, na plataforma, para que os mais de 35 mil inscritos nessa formação à distância gratuita possam ler e possam compreender, né, no que ainda nós precisamos avançar. Porque, de fato, em termos de inclusão, nós avançamos, mas ainda é um avanço modesto, pequeno, que de fato não inclui a todos. E nós estamos conversando aqui, professora, ao longo dessa semana, de que a inclusão não é só para o indivíduo surdo, ou indivíduo que tem uma deficiência física, intelectual, altas habilidades, enfim, é para todos, porque os benefícios dessa inclusão não se restringem ao indivíduo que é objeto dela. É um ganha-ganha. Todo mundo ganha quando de fato a escola é inclusiva, quando a sociedade é inclusiva, né? Ontem, com a professora Simone Lavorato, que também é psicóloga, pedagoga e doutora em educação, nós conversamos muito sobre empatia. Né? A gente estava falando de desenvolvimento de competências socioemocionais na escola e falando sobre como a empatia ela é fundamental para que a gente possa, de fato, realizar uma educação inclusiva de verdade. E a educação nem precisava desse sobrenome, né, professora? É inclusiva. A educação por si só, ela já justamente, ela já por sua própria natureza, ela já vem para incluir a todos. E a gente precisa fazer essa educação de verdade, né, acontecer. Professora, eu gostei muito de ouvir falar também sobre o par de professores. Porque na prática, em sala de aula, a gente sabe que não são todos os professores, certamente uma pequena quantidade, menos do que a gente gostaria, que são fluentes, né, em Libras, que conhecem de fato a cultura surda e que podem de fato executar um trabalho de qualidade com a criança, com o adolescente e até com o adulto, né, nas universidades. Como que funciona esse trabalho? Quem é esse profissional que pode atuar em parceria com o professor regente, polivalente? Então, isso é a codocência.
o que que acontece? 2 professores, geralmente esse modelo é feito em escola regular. São 2 professores atuando em uma mesma sala. 2 professores, não é um professor intérprete, porque a gente está lidando aí com anos iniciais. Então, é um professor que conhece a singularidade dos surdos, mas não tem fluência na língua, e um outro professor que, além de conhecer essa singularidade, ele tem fluência na Libras. Então, uma forma de poder sanar um pouco essa problemática do ensino regular. Então, esses 2 professores planejam juntos, criam metodologias, avaliam conjuntamente. Não é, como a gente vê em algumas escolas ditas inclusivas, uma sala dentro da outra, um professor se apoiando no outro, sem saber exatamente o que fazer, ou então, como acontece muito com alguns intérpretes em sala de aula, o professor achar que o outro professor é assessor dele, e aí ele coloca algumas atividades para ele fazer. Não é nada disso. A codocência são 2 professores pensando naquela situação, uma situação bilíngue, que tem surdos e ouvintes na sala. E aí vai ter aula de língua de sinais, tanto para surdos quanto para ouvintes, e os conteúdos também estão trabalhados pelo professor. O professor fluente não está interpretando a aula do outro professor, ele também está dando aula com a mesma temática. Eles combinaram, olha, essa estratégia serve tanto para o aluno surdo quanto para os alunos ouvintes. Então, quando você estiver falando isso, eu vou ficar mais ativo nesse ponto. O aluno surdo não é só do professor fluente, o aluno surdo é dos 2 professores. Então, a codocência é um trabalho conjunto. Acontece em alguns países que esse professor que atua junto com o outro é surdo. Então, pode ser 2 professores ouvintes, sendo um fluente em língua de sinais, mas pode ser um professor ouvinte e um professor surdo. Além dessa questão cognitiva e da língua de sinais, tem uma questão identitária importante que precisa ser desenvolvida. A criança surda precisa ver pares surdos bem-sucedidos para que ela possa também ter um desenvolvimento de identidade, conhecer a cultura surda e a comunidade. Então, codocência, o nome já diz, é um trabalho conjunto. Não são 2 trabalhos em uma sala, é um trabalho conjunto, pensado por 2 profissionais da educação. Excelente, professora. Muito importante ressaltar isso, né? Não é um ajudante, não é apoio, e não é um professor exclusivo só do aluno surdo, ele é professor dos outros alunos também. E, gente, olha que privilégio, né? Uma criança, ainda que ela não seja surda, estudar em uma sala com 2 professores e aprender com esses 2 professores, né? Vai ser realmente uma formação diferenciada para todos e não para o aluno objeto da inclusão. Muito bom mesmo, professora. Geralmente, esse professor, ele vai fazer a formação do curso que você disse, Pedagogia Bilíngue, é isso? Tem um curso no Brasil chamado Pedagogia Bilíngue. É um curso que também é previsto por esse decreto que eu estava elogiando ainda há pouco, que é o decreto 5626, mas é que ele não conseguiu se expandir muito para todo o país. Ele ficou mais restrito ao Rio de Janeiro e alguns estados, mas Pedagogia Bilíngue é um curso que a origem dele é no Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio de Janeiro. Agora, o curso Letras Libras, que já é um curso de formação de professor de Libras, ele conseguiu se expandir pelo país todo. A Universidade Federal de Santa Catarina foi que deslanchou todo esse processo, juntamente com o Ministério da Educação na época, mas o curso de Pedagogia Bilíngue é o curso que vai formar esse professor para trabalhar em anos iniciais com crianças surdas. Porém, ele ainda é muito restrito, mas tem alguns locais que ele está sendo ofertado. Infelizmente, ainda não é tão conhecido nos outros estados. Quem tem a formação em pedagogia, assim como eu, professora, eu não fiz essa pedagogia bilíngue, eu tive a disciplina, como é obrigatório, né, que nós fizemos juntos, mas eu não tenho essa formação. É possível fazer uma complementação ou é uma nova formação? Olha, tem um curso de pedagogia regular. Hoje, como dentro do curso de pedagogia você tem a disciplina Libras, que é obrigatória, dependendo da universidade,
esse professor ele já sai com uma formação razoável, vamos dizer assim, nessa área. Por exemplo, na nossa universidade, na Universidade de Brasília, o curso de pedagogia, ele tem a disciplina de Libras, escolarização de surdos e Libras, ele tem a disciplina, o laboratório de educação de surdos e Libras, ele tem projeto de construção de material didático bilíngue para surdo, ele tem estágio na escola para surdo. Então, um aluno do curso de pedagogia, a gente tem aí, digamos, 15% dos alunos do curso de pedagogia querem trabalhar com surdos. Eles fazem metade do curso deles, todos voltados para a área de surdez. A Virginia Comenali é um exemplo. Inclusive, o TCC, trabalho de conclusão de curso, é voltado para a área de surdez. Então, elas podem sair e fazer um concurso para trabalhar com surdo. Mas no Brasil, ainda o que é exigido em termos de legislação é que você tenha pedagogia. Não tem essa restrição que só pode ser quem tem pedagogia bilíngue. O que eu estou dizendo é que seria interessante se fosse a pedagogia bilíngue, mas não é obrigatório, pode ser a pedagogia, mas você, o que eu chamo a atenção é o chamado, você está lá trabalhando e você encontra um aluno surdo. Então, o que eu faço, como é que eu passo a me reinventar a partir daí? Eu vou ter que buscar cursos de Libras, eu vou ter que conhecer a teoria, comprar livros, participar de seminários, começar uma formação continuada, vamos dizer assim, para que eu possa aprimorar a minha formação inicial. Excelente. Isso poderia ser, então, por exemplo, a nível de especialização, mestrado também, né? Não necessariamente uma outra graduação, né? Mas eu poderia, por exemplo, buscar um curso livre de Libras, eu poderia fazer uma especialização em educação de surdos e dessa forma eu estaria melhor preparada para trabalhar com os alunos surdos. Seria isso? Sim, exatamente. O que não dá é para o professor ter alunos específicos, alunos com desenvolvimento atípico e ele continuar do mesmo jeito. Ele vai ter que se mobilizar, mas não é só o professor. A instituição, os governantes, os administradores, têm que compreender que essa é uma política de todo mundo. Então, o que nós, enquanto Secretaria de Educação, enquanto governo, o que a gente pode fazer para contribuir com a formação desse professor, para que os professores que se sentem afinados com essa temática possam ampliar o seu conhecimento nessa área. Porque a gente nunca está formado, a gente nunca está pronto. Não é um diploma que diz que você sabe. Então, são os desafios que você encontra no seu trabalho que vai fazendo você continuar a formação. Rede pedagógica está aí para a gente continuar a formação. Que bom, que bom. É isso mesmo, gente. Aqui na Rede Pedagógica, vocês podem fazer um curso completo com a professora Edeilce Buzar. A professora Edeilce está lançando hoje, aqui na segunda semana Rede Pedagógica, um curso de 60 horas sobre educação de surdos e Libras. Se você, professor e professora, quer aprender mais, quer se especializar, investir aí na sua formação continuada para ser um profissional diferenciado e qualificado, vem estudar com a gente. O curso da professora Edeilce, inclusive, durante toda a segunda semana Rede Pedagógica, ele está com valor promocional. Gente, é muito barato. Acesse a plataforma RPEAD e faça sua matrícula agora mesmo em www.rpead.com.br. Esse curso, gente, ele deveria ser um pré-requisito, na verdade, para que estivéssemos todos, né, em sala de aula, tá, gente? O curso, como eu disse, está bem barato. Eu vou até fazer uma coisa aqui que eu acho um pouco deselegante, professora, porque eu vou dizer o preço do curso, mas é porque quando eu falo, ninguém acredita, gente. Por apenas R$ 99,00. E você ainda pode parcelar em 2 vezes de R$ 49,50. Gente, R$ 99,00 para você fazer um curso completo com a professora Edeilce, que, como vocês viram, é muito gabaritada, é pedagoga, é psicóloga, especialização, mestrado, doutorado em educação, fora todo o conhecimento que ela tem por, de fato, conviver com a comunidade surda, não é, professora Edeilce? Então, assim, é ter a melhor professora em educação de surdos e Libras por apenas R$ 99,00. E você ainda pode parcelar
no cartão. É barato demais, está quase de graça, né? Porque realmente a rede pedagógica traz os melhores profissionais com os melhores preços, para que todo professor possa investir na sua formação continuada. Porque nós acreditamos nisso, professora, que é apenas o professor diferenciado que consegue transformar a educação. A gente não precisa de mais do mesmo. Nós temos muitos, temos bons professores no Brasil, professores médios, professores bons, mas o professor diferenciado, aquele que estuda, aquele que não para, é aquele que faz a diferença na vida dos alunos, é aquele que marca, é aquele que deixa memórias, não é verdade, professora? É sim, com certeza. E a grande questão nesse âmbito da educação inclusiva é a falta de formação dos profissionais. Então, a gente poder se debruçar, que é aquilo que a gente estava falando, os alunos me provocam uma reinvenção. Então, o que eu vou buscar? Porque só o diploma que eu tenho não é suficiente para que eu possa lidar. Então, a formação é mais um espaço de diálogo, de reflexão, e a gente pretende, com esse curso, discutir educação e as especificidades de aprendizagem dos alunos surdos, algumas filosofias educacionais para surdos nessa área. Também a questão, eu gosto muito de trabalhar teoria e prática, então a gente pensa em desenvolver algumas habilidades em Libras. Eu peço até desculpas, porque no vídeo eu falo rápido em Libras, ninguém pensa que no curso vai ser assim, a gente vai falar com calma, as habilidades básicas e expressivas em Libras, né, receptivas. A gente também pensa em discutir um pouco português como segunda língua para surdos. Então, é um curso que tem uma abrangência teórica e prática, e a gente pretende fazer isso também a partir da demanda, o que os alunos vão trazendo, o que eles precisam mais saber desse contexto. E é um curso, gente, assim como todos os cursos aqui na rede pedagógica, que você que faz o curso ajuda a construir, porque você traz as suas inquietações, né? Não é um curso estático, um curso posto que você faz sozinho. Não, você ajuda a construir esse conteúdo, trazendo suas experiências, suas boas práticas e suas inquietações, suas curiosidades, suas dúvidas, quem sabe até os seus dilemas de sala de aula, né, professora? Então, assim, é um curso que tem videoaulas da professora, material didático para baixar e que também inclui mais lives como essa que a gente está fazendo aqui. Lives, transmissões ao vivo com a professora para a gente poder interagir. Muita gente está perguntando quanto tempo dura o curso. Gente, todos os cursos da rede pedagógica, eles têm, todos esses que eu estou anunciando aqui, como por exemplo da professora, a carga horária de 60 horas. Mas você tem 6 meses para concluir o curso. Então, você vai estudar no seu ritmo. 6 meses é até muito para você fazer um curso de 60 horas. Mas é o tempo que você tem acesso para ver, para rever, para estudar de novo, para participar, tá bom? Não deixa de conferir, a gente vai mandar o link para todo mundo que está participando aqui da transmissão, para todo mundo que se inscreveu, né, na segunda semana Rede Pedagógica. Então, se você não se inscreveu, se inscreva para que você possa receber o link para se matricular nesse curso de Educação de Surdos e Libras com a professora. E professora, eu queria também trazer um conceito que você falou lá na aula, que é a pedagogia visual. Como que o professor pode incorporar essa pedagogia à sua prática em sala de aula? O que ela tem de diferente? A gente sabe que mesmo que a gente não esteja falando de alunos surdos, o visual ele é muito importante na educação infantil, né, no ensino fundamental. Os professores aqui são muito criativos, eles elaboram muito recurso concreto. Mas o que essa pedagogia visual da educação do surdo, ela tem de diferente? Então, você falou muito bem. A visualidade é peculiar a qualquer educação. Mas no caso da pessoa surda, como a gente falou ainda há pouco, a visualidade é a sua principal singularidade. Então, utilizar a pedagogia visual é utilizar linguagens não verbais, linguagem imagética, expressivas, faciais, corporais, aqueles materiais que a gente falou na videoaula. O que eu posso pensar daquele conteúdo em termos de visualidade e de
parcialidade. Então, pedagogia visual e educação de surdos é como o trabalho pedagógico vai ao encontro da principal singularidade do meu aluno. Então, a gente tem vários exemplos. A professora Ana Regina Campelo, que é uma professora surda, é uma das maiores defensoras da pedagogia visual, tem alguns trabalhos escritos nesse campo, dessa explanação apoiada numa semiótica visual, né? Numa semiótica imagética. E contando com o que a gente falou durante o curso, a surdez se inscreve como experiência visual, então é fazer com que o trabalho pedagógico fique cada vez mais visual e espacial, imagético, respeitando a singularidade da pessoa surda. E todo mundo ganha com isso, né? O aluno surdo, todos os alunos, o professor e a comunidade escolar em geral, né, professora? Porque Sim. Essa nossa sociedade é uma sociedade muito visual também. É importante a gente desenvolver essa habilidade, né? Sabe um exemplo que eu acho muito interessante? Quando eu comecei a usar o Instagram, eu tive muita dificuldade, porque o Instagram é uma ferramenta que quase não tem comandos escritos. Tudo aqui é icônico, porque pela própria natureza do Instagram, né, ele foi criado, né, para mostrar fotos, momentos. Ele é uma rede social muito baseada na imagem, foto, vídeo. Então, quando você entra no Instagram, você não encontra nada escrito, não tem menu, é tudo ícone, é tudo símbolo, né? Olha só, gente, a modernidade é visual, não é, professora? Vai ver que os surdos vão ter muita facilidade com essa ferramenta, porque ela é muito visual, né? Por isso que os surdos também gostam muito de tecnologia. E é preciso que nós, na escola, a gente consiga romper com os obstáculos a essa aprendizagem. Então, pedagogia visual é nesse sentido do encontro, do trabalho pedagógico com a singularidade do aluno, que é a especificidade que ele desenvolve. Então, é muito importante que a gente use tecnologias, que a gente tenha recursos visuais, estratégias visoespaciais, profissionais surdos. É muito importante ter profissionais surdos na escola, porque eles são muito visuais. Então, a criança surda, criança ouvinte também, poder ver um adulto surdo, coisas que nós, ouvintes, temos uma habilidade visual, mas os surdos têm muito mais, porque a questão visual para eles é cultura. É um marcador muito forte. Não é só uma habilidade que aprendeu. Você que convive com os surdos percebe quanto isso é importante. Então, o professor tem que acreditar nesse potencial do aluno, no potencial visual, e a escola tem que acreditar no potencial do professor surdo para contribuir com toda essa reflexão e essas estratégias. Excelente, professora. Nós aqui na Rede Pedagógica estamos nos aproximando dessa comunidade para que a gente possa aí fazer distribuição, compartilhamento de conteúdo que atenda a todos, atenda a todos. E eu estou super curiosa para conversar com o Jeff depois, que inclusive está interpretando a nossa live ao vivo no Facebook da Rede, para ver qual será o nosso sinal. Assim que o Jeff criar o nosso sinal, a gente vai fazer questão de divulgar aqui na Rede Pedagógica, para que todos os surdos que nos acompanham também possam participar mais e mais aqui com a gente, para todo mundo, né, que faz parte da rede. São mais de 540 mil pessoas conectadas aqui no Instagram, mais de 1.700.000 no Facebook, para que todo mundo possa conhecer um pouco mais dessa cultura surda, né, que é muito grande, Sim. muito rica no Brasil, viu, professora? Muito obrigada. Eu vou pedir à produção para me informar quanto tempo nós ainda temos. Eu acredito que a gente já esteja se aproximando do fim dessa transmissão, né? Eu quero agradecer a sua presença. Para mim é uma honra estar diante de você novamente, né? Em um espaço educativo que não é a sala de aula, mas na verdade aqui na Rede Pedagógica, professora, é uma grande sala de aula. Você já teve uma sala de aula assim com 35 mil pessoas? Não jamais. Pois é, isso que está acontecendo agora, porque são mais de 35 mil inscritos. É claro que nas transmissões não estão todos conosco, porque, como eu disse, todo mundo tem 6 meses para concluir esse curso. Mas que para que possam concluí-los, todos terão que assistir essa live,
todos terão que assistir a aula para garantir o certificado que a gente oferece gratuitamente de 80 horas. Então, que bom que esse conhecimento, que essas informações, elas serão disseminadas, compartilhadas, né? E eu aproveito a oportunidade para pedir para você clicar, ó, no aviãozinho que tem aí na live, indicar essa live para um amigo, para uma amiga assistir também, para saber mais. Compartilha no grupo da sua escola, compartilha com todo mundo, para todo mundo aprender, se aperfeiçoar, para todo mundo evoluir. Professora Edeilce, muito obrigada. A gente vai se encontrar mais e mais vezes aqui. Eu novamente vou ser sua aluna, eu vou me matricular lá no curso de Educação de Surdos e Libras também. Quero convidar mais uma vez todo mundo que está na live para se inscrever no curso da professora Edeilce, que já está disponível na plataforma RP EAD. Professora, eu vou deixar com você a palavra para que você possa se despedir, para deixar uma mensagem final ou uma orientação para os professores que fazem parte da rede. Olha, estou muito feliz com tudo que aconteceu hoje. Quero agradecer mais uma vez a Érica e o Edivaldo. Foi muito importante para mim, enquanto professora, conhecer um novo campo de atuação. De maneira geral, o que eu posso dizer sobre a educação de surdos é que ela deve se pautar em uma perspectiva sociopolítica. As questões históricas devem ser consideradas, a questão das relações sociais deve ser problematizadas, que a gente possa compreender que os surdos têm uma singularidade visoespacial e que o trabalho pedagógico deve se pautar por essa via. Eu também aproveito para falar rapidinho da pandemia, que não tem como a gente falar de outras coisas e não tocar no motivo principal que está fazendo com que a gente fique em casa. Então, eu quero dizer mais uma vez que nós que estamos envolvidos e sensibilizados com tudo que está acontecendo, que a gente possa lutar pelos direitos da pessoa surda, ter acesso às informações, tradução e interpretação em Libras do que está acontecendo, porque muitos não sabem o que realmente está acontecendo, isso tem gerado uma certa insegurança nas pessoas. Então, é importante também, eu quero finalizar minha fala aqui, homenageando os profissionais da saúde, os médicos, os enfermeiros, que estão ali do outro lado, cuidando das pessoas que estão doentes. Quero dar meu abraço carinhoso nas famílias que perderam algum parente nesse momento difícil, e que esses profissionais que estão na linha de frente sejam abençoados, que tenham força para lutar com muito afeto, com muito amor, para que a gente possa voltar à nossa vida. E se puder, fique em casa. Muito bom, muitas palmas para a professora Edeilce, muitas e muitas palmas. Professora, eu estou fazendo certo? Muito obrigada. Estou fazendo certo? Pode me corrigir, hein? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. De nada. Obrigada, professora. É realmente, como eu disse, ó, uma alegria dividir essa tela com você, poder aprender mais com você. Muito obrigada por fazer parte da rede, tá? Pessoal, a gente tem uma live extra hoje, depois da live da professora Edeilce, tá? Se você puder participar com a gente, fica aqui, fica ligadinho, porque já já, Edeilce, quem vai estar aqui com a gente é a professora Rafaela Marques. E ela vai falar um pouquinho sobre alfabetização e letramento, ok? Hoje nós temos professora Rafaela Marques, que vai falar sobre alfabetização e letramento. Se você não puder assistir ao vivo, não deixa de conferir depois aqui no Instagram, vai ficar tudo gravado para vocês. Professora, um beijo, muito obrigada mais uma vez. Tchau. Tchau, querida. Obrigada, gente. Abraço no Edivaldo. Você também. Obrigada. Obrigada.